Os estudos sobre o fenômeno da religião na vida do ser humano, eles apontam que a maioria dos povos e nações tem algum tipo de expressão religiosa, seja por meio de dogmas, literaturas ou até mesmo filosofias. Os mesmos estudos, eles demonstram que boa parte das religiões expressam sua crença por meio de imagens esculpidas. Essa que é uma expressão antiga do que acreditam algumas nações ou povos, está presente em praças de cidades, monumentos religiosos e também em museus. A expressão de crença por meio de imagens é talvez uma tentativa de o ser humano ter contato com o transcendente, onde aquele tenta alcançar algum tipo de favor dos deuses. Inclusive, sacrificando alguém ou algo diante dessas imagens. Entendemos que a expressão de crença de cada um deve ser respeitada em seu direito de fazê-lo e tê-lo. Porém, o que o cristianismo bíblico crê é o que a Bíblia ensina sobre a verdadeira adoração a Deus. E o próprio Deus estabelece que a adoração a Ele tem princípios a serem seguidos. Há necessidade de o ser humano seguir esses princípios para, de fato, estar em comunhão com Deus. Pois Ele mesmo, que é o único Deus verdadeiro, assim revelou em sua palavra. Deus não deseja ter qualquer representação sua adorada por nós. Deus nunca disse para fazermos imagens de escultura dele, ou que o representasse. É comum algumas pessoas usarem este argumento. Não adoramos as imagens, adoramos a Deus através das imagens. Contudo, esse tipo de adoração é proibido por Deus e deve ser evitado a todo custo. Deus é único, não divide sua glória com ninguém, conforme diz na sua palavra. E isso inclui imagens. E Ele mesmo, em sua palavra, nos mostra que há, sim, a maneira correta para adorá-lo. E também Deus, na sua palavra, revela que quando o ser humano devota sua adoração a imagens, está cometendo pecado. Adoração a imagens, segundo Deus revela na Bíblia, é pecado sim. Não podemos fazê-lo. Deus, inclusive, deixou uma lei bem específica em sua palavra sobre isso. Vejamos o que diz a Bíblia sobre o que Deus fala de adoração, a imagens e ídolos esculpidos. Leia comigo Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a versículo 6. Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a versículo 6. Texto esse que nos apresenta o segundo mandamento dado por Deus ao seu povo. O texto diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O termo imagem aqui no texto significa algo esculpido na madeira ou na pedra. Devemos lembrar que no contexto em que foi escrito, a madeira e pedra eram recursos muito usados nas construções, na fabricação de objetos, e aqui está se referindo então a esses materiais que eram comuns naquela época. Hoje nós poderíamos pensar que uma imagem esculpida ela pode ser feita de vários materiais. Até mesmo como existem as impressoras 3D imprimindo imagens em plástico. E a imagem que o texto fala, que é proibida aqui por Deus no mandamento, pode se referir à do Senhor, a de Deus. Deus pode estar falando ali que não é para fazer imagem alguma dele, até porque ninguém nunca viu a Deus para ter uma fotografia dele, para ter uma imagem a qual copiar. E também visto que outras divindades naquela época foram excluídas por Deus pelo primeiro mandamento. No primeiro mandamento, que está no versículo 2, que nós não lemos, você lê depois aí, no Êxodo 20, Deus diz que o povo dele não teria outros deuses diante dele. Então o texto ali, a questão da imagem, pode estar se referindo também a esses deuses aí
que Deus disse que não era para serem adorados. E por outro lado, as palavras específicas ali que também a gente encontra no versículo, nem semelhança alguma, ela sugere uma relação com ídolos pagãos. Porque naquela época, naquele contexto, pensamos ali que é um povo saindo do Egito, né? O Egito era assim uma nação idólatra, uma nação que tinha deuses e mais deuses, e estes representados por várias imagens. Então pode estar se referindo, quando o texto diz semelhança alguma, a tudo aquilo que eles tinham visto no Egito também. Não era para reproduzir aquela forma de adoração que os egípcios eles faziam, né? E o versículo 5, ele descreve Deus em relação à idolatria como um Deus zeloso, né? Deus fala que ele é Deus zeloso. Ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Quando usado em relação a Deus, esse termo descreve a sua paixão pelo seu santo nome. É um outro mandamento que nós temos nos 10 mandamentos, que não é para tomar o nome de Deus em vão. E é um zelo que exige devoção exclusiva do povo de Deus a ele. Ele é empregado quando essa reivindicação é ameaçada por outras divindades, ou seja, o termo que Deus é zeloso é porque ele não se agrada que o seu povo adore divindades e deuses falsos. Então o termo ali significa isso. E mais uma explicação aqui sobre o texto, né, de Êxodo, está falando que Deus é zeloso pelo seu povo, e nesse contexto o seu zelo é sim contra outros deuses, porque é o que o contexto dos versículos que nós lemos falam. Deus afirma também nesse texto que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. E nessa porção do texto, essa afirmação está no contexto de obediência aos seus mandamentos, ou seja, aparece a expressão daqueles que me aborrecem, que são aqueles que não se submetem à palavra de Deus e, portanto, não vivem por meio dela. Logo, eles idolatram outros deuses falsos. Ou seja, Deus considera como inimigo, porque ele diz que são pessoas que aborrecem a ele, quem não o adora. Assim nós vamos encontrar Paulo, né, chamando aquelas pessoas que não têm uma vida com Deus, e ele está falando ali, o apóstolo Paulo, né, lá no Novo Testamento, em Romanos 5,10, ele está falando que até mesmo aqueles que seriam tornados em filhos de Deus, em um momento eram inimigos de Deus, porque não o adoravam. Quando Deus estabelece também nesse mandamento que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, ele está demonstrando a sua soberania sobre o seu povo, e com a expressão até 1000 gerações, demonstrando seu direito de propriedade sobre esse povo. Ou seja, Deus salvou um povo para adorá-lo. Aqui fica uma pergunta, né? Você já faz parte desse povo? A Bíblia te convida a fazer parte, né? Ao revelar então o segundo mandamento, é claro, o ensino de Deus para o ser humano, sobre o cuidado que nós devemos ter em adorá-lo como alguém exclusivo e especial, pois fazer algo diferente do que ele estabelece na Bíblia é culto falso e é um culto herético. Não é apropriado e não é aquilo que Deus estabeleceu. No entanto, Deus deixou revelado, justamente para que o ser humano tenha o meio para voltar-se para Ele, a fim de adorá-lo, exclusivamente ter comunhão com Ele. Deus deixou a sua palavra revelada. Naturalmente, todos nós somos simpáticos à imagem. Nós simpatizamos por ver as coisas. Não é à toa que, especialmente na nossa geração e no nosso contexto atual, muitas mensagens que algumas empresas, algumas entidades querem passar para o povo, né, passar para nós, são evitados nessas mensagens muitas palavras e são colocadas muitas imagens para um motivo de fixação daquilo que eles querem transmitir. E, de fato, né, o nosso cérebro ele consegue aprender pelo menos uma boa parte, né, do que aprendemos vendo as coisas.
Basta observar quando aparece alguém famoso, por exemplo, e logo são produzidas camisetas, adesivos com o rosto de tal pessoa, onde as pessoas gastarão seu dinheiro para colocar lá, né, comprar essas coisas e colocar e andar lá no seu peito com a foto do seu ídolo. Hoje em dia, né, até algumas pessoas mudam a foto do perfil nas redes sociais, colocando a imagem das pessoas famosas, né, dos seus ídolos lá. Também temos maior facilidade em reter informação, como eu acabei de falar, né, quando o nosso cérebro recebe figuras e ilustrações gráficas. Qualquer coisa, né, que nos é descrito, por exemplo, quando a gente está ouvindo uma história, a gente começa a criar na nossa mente, né? Estamos lendo um livro, por exemplo, você não tem a imagem, você não tem a figura, uma foto do personagem, nem um desenho. Então a gente começa já automaticamente a criar na nossa mente a imagem, né, do personagem, daquela história, dos objetos que estão sendo descritos ali. O nosso cérebro ele busca rapidamente as informações que a gente já tem armazenado aqui e começa então a criar imagens mentais do que nós estamos ouvindo. Quando nos é descrito um evento, uma história, isso acontece com certeza. E por essa razão, o poder da retórica, que é a arte de persuadir, não deve ser menosprezado porque ela tem a capacidade de criar cenários quase palpáveis na mente dos ouvintes. Talvez você já tenha ouvido alguém contar uma história para você e a pessoa contou de tal forma que aquelas imagens, aquilo que ele falava, o seu cérebro criou imagens quase que você praticamente vivenciou aquela história, né? Então, pensando naquilo que Deus estabelece no segundo mandamento, e também em Deus nos ter criado como pessoas com inteligência e criatividade, podemos refletir sobre como nós devemos agir nesse mundo dentro dessas duas realidades. Do que o segundo mandamento ele diz, né? E e da realidade de que nós somos pessoas criativas, criadas por Deus assim. Seria correto então usar a nossa criatividade dada por Deus para contrariar algum mandamento seu? Biblicamente, a resposta é com certeza não. Automaticamente, quando nós pensamos em imagens, logo nós pensamos na temática das artes. Pois se Deus proíbe a adoração a imagens, é pecado fazermos arte? O problema com as imagens não começou com a Igreja Católica Romana, né, como alguns evangélicos pensam, mas sempre esteve presente na vida do ser humano e também do povo de Deus. A Bíblia conta que logo que Israel foi libertado do Egito, por causa da demora de Moisés no Monte Sinai, o povo pressionou Arão a tomar uma atitude. E um bezerro foi fabricado com ouro que foi doado para esse fim. Veja o que diz o mesmo livro que nós estamos lendo, o livro de Êxodo, mas agora no capítulo 32, versículo 1 a 5. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram estes: Ó Israel, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. Perceba o que o povo fez, né? O povo, Moisés então estava ali conversando com Deus no Monte Sinai. Na cabeça do povo ele estava demorando demais para voltar, mas na verdade ele ficou lá o tempo que Deus, né, queria que ele tivesse ficado. Por conta daquela situação, né, da demora de Moisés, o povo então tem a brilhante ideia, né, e aqui é brilhante com uma ironia, de fazer um Deus para eles. Para fazer um Deus. E Arão, que era irmão de Moisés,
e ali estava também ajudando a conduzir o povo, né? Ele pede, como diz o texto, para eles trazerem ouro, trazerem ali as argolas, os brincos, né? As argolas de ouro, para que eles pudessem fundir e fazer uma imagem. E olha que o texto vai falar, né? No final, quando a gente leu ali, que Arão atribuiu aquele culto que estava sendo feito a uma imagem de um bezerro, e ele disse que amanhã seria festa ao Senhor. Então, havia ali uma tentativa de sincretismo de Arão, o qual já tinha ouvido, né, o mandamento, que não era para fazer isso, e então eles estavam cometendo o pecado da idolatria. Deus adverte Moisés para descer do monte, pois o povo havia se corrompido e pecado contra o segundo mandamento. Vejamos o que Moisés fez. Na sequência do texto aí, Êxodo capítulo 32, versículos 19 a 20. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Percebemos nessa porção que se o que o povo estava fazendo fosse certo, Deus não teria dito a Moisés para descer do monte para repreender aquela atitude. E o próprio Moisés não teria ficado irado, como ficou. Perceba quem era esse povo. Era o povo escolhido por Deus, que ele tirou do Egito para andar com ele e debaixo da sua orientação. Por isso nós temos que tomar cuidado, nós hoje, povo de Deus, nos dias de hoje, para não cairmos nesse pecado. Afinal, o nosso coração se inclina a se apaixonar pelos ídolos, sejam eles imagens humanas ou a outras criaturas. Há um outro fato na Bíblia, uma outra história, que demonstra essa inclinação à idolatria e imagens. Houve um rei chamado Jeú, ele foi rei em Israel em 841 a.C. Ele ficou encarregado de ser a pessoa que daria cabo à idolatria que havia sido estabelecida em Israel pelo casal, né, o rei Acabe e a sua rainha Jezabel. Jeú ele cumpriu essa tarefa, inclusive de uma forma bastante dura, né? Ele matou aqueles que eram idólatras. Ele exterminou então dessa maneira a idolatria que havia ao deus Baal. Mas ele mesmo, algum tempo depois, ele se deixou levar pela idolatria. Encontramos essa história no livro de 2 Reis, capítulo 10. Podemos também citar um terceiro exemplo aqui, né, dessa inclinação do nosso coração. Por isso que devemos tomar cuidado, né? Homens notáveis, homens fiéis a Deus, infelizmente, em um momento da sua vida, até mesmo no final da sua carreira, se voltaram para coisas que Deus disse na sua palavra que ele abomina, que não é para fazer, e uma delas é a idolatria. Nós temos o exemplo do juiz Gideão. Talvez você conheça a história, né? Gideão e os seus 300 lá. O Gideão, ele foi um líder de Israel muito notável, né? Foi uma pessoa que agiu de forma correta. Ele não serviu a outros deuses, se manteve sóbrio durante todo o seu tempo de juiz. Porém, quando findaram as batalhas de Israel contra os seus inimigos, algumas até Gideão liderou, né, naquela época, Gideão ele quis ser homenageado e ele pediu argolas de ouro e as recebeu com vários outros ornamentos. A conclusão foi que, conforme diz o livro de Juízes, capítulo 8, versículo 27, desse peso fez Gideão, ou seja, do peso daquelas argolas de ouro, fez Gideão uma estola sacerdotal, associada à adoração de ídolos, e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. De forma triste, comprova-se a facilidade que o nosso coração tem para se inclinar aos ídolos, conforme nós vimos nesses 3 exemplos bíblicos, né? O povo fazendo o bezerro de ouro, Jeú acabando com a idolatria e logo depois de um tempo ele se tornando um idólatra,
e agora com Gideão, que fez uma grande obra lá de salvação da mão dos inimigos de Israel, e ele acaba fazendo essa estola sacerdotal, e a própria estola veio a ser, né, adorada ali pelo povo. Como já falamos, a adoração a imagens, ela não é nova e nem inventada apenas por uma denominação, por um grupo religioso, mas ela espalha-se através da história em todos os lugares do mundo. Logo, o cristianismo também foi afetado por esse pecado, e alguns ramos do cristianismo caíram nele. Conta-se que no século IV, um bispo católico chamado Epifânio, ele visitou uma igreja na Palestina e ele ficou horrorizado. Com o que ele ficou horrorizado? Quando viu uma imagem de Cristo em local de adoração. Epifânio pega aquela imagem, ele rasga e ele proíbe terminantemente o uso de qualquer imagem de Cristo. Quando ele morreu, em 404, espalharam-se imagens de Cristo por toda parte novamente. Mas foi só no século VII que o debate novamente reacendeu entre aqueles que se opunham ao uso das imagens e os que eram favoráveis à adoração das imagens. Porém, o divisor de águas se deu definitivamente no século XVI, com a Reforma Protestante. Os reformadores eles foram unânimes em sua oposição à adoração das imagens, mesmo reconhecendo, como João Calvino diz, que as pessoas são mais movidas pelo que veem do que pelo que ouvem. Havia se espalhado o entendimento de que as imagens elas serviam de livro para os leigos, instrução para os que não sabiam ler. Os reformadores afirmaram que Jesus deixou apenas 2 elementos para lembrá-lo, o pão e o vinho, na celebração do sacramento da ceia. Indignado com a idolatria, João Calvino ele questionou severamente os que adoravam imagens, usando de palavras duras para expressar sua indignação quanto à idolatria reinante em sua época. Ele disse: quanto aos que fazem representações figuradas dos santos, de que lhe podem servir senão de exemplo de pompa e ignomínia, dá vergonha dizer, mas a verdade é que as prostitutas se enfeitam mais castas e modestamente que as imagens das virgens nos templos. O ornamento dos mártires não revela mais sensatez. Bom seria que houvesse um pouco de honrosa probidade em suas imagens, para que as suas mentiras não fossem tão impudentes, sendo que eles têm a pretensão de serem padrões de santidade. Percebe-se, pela linguagem dura, mas verdadeira deste pregador, que a indignação quanto à idolatria não é sem razão, visto que a mesma é uma afronta à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Os cristãos jamais deverão abrir mão dos seus princípios, a fim de agradar a todo mundo, mas deverão se opor quanto àquilo que está errado, assim como os irmãos do passado fizeram. Nós, cristãos, hoje devemos nos opor e alertar as pessoas por meio da Bíblia de seus pecados, e a idolatria ela está inclusa nisso. Também, na mesma época, na Reforma, o pastor Martinho Lutero, ele condenou a idolatria no mesmo tom duro de Calvino. Ele disse: os papistas adotaram a invocação dos santos a partir dos pagãos, que dividiam Deus em inúmeras imagens e ídolos, ordenando a cada um o seu ofício e obras particulares. A invocação dos santos é a cegueira e heresia mais abomináveis. Todavia, os papistas não desistirão. O maior lucro do Papa advém dos mortos, pois a convocação dos santos mortos lhe traz somas infinitas de dinheiro e riquezas, muito mais do que ele obtém dos livros. Porém, é assim que o mundo prossegue. Superstição, descrença, falsa doutrina, idolatria obtém mais crédito e lucro do que a religião reta, verdadeira e pura. Percebemos na palavra de Lutero como é séria essa questão, pois muitos são enganados em nome de uma tradição religiosa, a qual é tida por estes como sendo verdade, mas não é. E pior, muitos são enganados em nome de Deus, inclusive no meio chamado evangélico, ou como alguns gostam de chamar, o meio gospel. Há corrupção em todos os ramos do cristianismo, também quanto à idolatria. Por isso nós devemos nos voltar àquilo que a Bíblia diz, e não àquilo que inventam e tentam nos empurrar goela abaixo como sendo religião.
Pois, segundo a Bíblia, só há adoração verdadeira quando se segue aquilo que Deus determinou em sua palavra. O texto da nossa reflexão, Êxodo 20, 4 a 6, é muito claro. Pois, lendo com cuidado o texto, vemos que Deus proíbe a criação de imagens com a finalidade de adoração. Por isso, nós cristãos, que seguimos a Bíblia, né, aquilo que a Bíblia diz, devemos cuidar do nosso coração para não cairmos na idolatria e nos voltarmos à Bíblia para aprendermos como Deus quer que a gente o adore. Nós, lendo com cuidado o texto, a gente percebe, né, que Deus então ele proíbe, sim, a criação de imagens com a finalidade de serem adoradas. Se nós não virmos isso no texto, mesmo a foto do nosso RG ficaria proibida. Se a gente ler o texto, né, de uma forma errada, a gente vai acabar chegando à conclusão de que então eu não posso ter uma imagem, não posso ter minha fotografia lá no meu RG. Né? Lido sem cuidado, o mandamento, segundo o mandamento, pode dar a entender que Deus não gosta de imagens, ou que ele não tem senso estético. Mas como pensar assim do Criador da estética e da beleza? Como Criador, foi Deus quem desenhou o mundo e definiu os contornos, as proporções, a arquitetura e a localização de cada coisa. Deus é o artífice do universo, como cantam os salmos, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Salmo 8, versículo 3. E também o Salmo 104, versículo 24 vai dizer: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Talvez você já tenha parado, né? Eu tenho esse costume de fazer, olhar, né? Observar o céu, até mesmo fotografar as nuvens, quando o céu está chuvoso, ou quando ele está um céu azul, né? Com nuvens, porque a gente, de fato, a gente fica fascinado pela beleza, né? Da criação. E qual é o problema, então? Qual é o problema de nós olharmos para a natureza, ficarmos fascinados com ela? Qual é o problema que tem nisso? Não há problema nenhum. O problema não está na arte em si, em Deus ou na criação, mas no homem e no que ele faz com a arte. Enquanto tudo que Deus faz é perfeito, o homem consegue corromper tudo com seu coração idólatra e ávido por grandeza. Um escritor cristão chamado Ted Tripp, escreveu um livro juntamente com a sua esposa. Ele escreveu o seguinte: idolatrar a grandeza é uma característica inata do ser humano. Somos feitos à imagem de Deus e projetados para adorar. Fomos criados para a fascinação que a glória de Deus evoca. A adoração é uma reação à grandeza. Como diz Ted, fomos criados para adorar, e somente um coração puro e regenerado por Deus, ao olhar para as grandes obras de Deus, se admirará mais pelo seu Criador, pela sua sabedoria, inteligência e glória, do que pela criação em si. Ele se encanta ao ver a criação, mas não como se ela fosse autoexistente, e remete toda a glória de Deus e aponta somente para Ele. Um coração crente reconhece isso. Já o coração ímpio pode se admirar das grandezas das obras de Deus. Talvez até admitir racionalmente que Deus as fez, porém é incapaz de adorá-lo devidamente por isso. Muitos cristãos o são apenas nominalmente por terem sido criados frequentando uma igreja ou por terem sido educados por pais cristãos e negligenciado essa bênção. De qualquer maneira, é bom que frisemos que apenas um coração regenerado tem condições de adorar a Deus devidamente, porém não sem riscos. Deus não tem qualquer problema com a arte em si, pois Ele mesmo é o Criador da beleza. Contudo, Ele determinou de modo absoluto e objetivo: não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Além dos termos claros do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, fica evidente que Deus está falando de idolatria e adoração. Deus não está falando de quaisquer imagens,
mas de imagens destinadas à devoção. Todas as religiões ao redor do mundo faziam representações de suas entidades para o seu culto, e Deus as abominava e proibia terminantemente. Ele não quer ser adorado como qualquer criatura que ele mesmo tenha feito. O apóstolo Paulo diz lá em Atos capítulo 17, 29 sobre isso. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Afinal, por que os adoradores de outras religiões fazem tanta questão de imagens? Uma resposta bem instrutiva foi dada por Michael Horton em um de seus livros. Ele escreveu: as pessoas insistem em ter o poder sobre o ídolo para que possam controlar o próprio destino delas. E o que ele falou, é bem verdade, pois ter uma imagem alimenta uma ilusão de controle na mente do adorador, fazendo crer que a sua vontade pode ser imposta sobre o seu Deus. Um exemplo bem popular disso aqui no Brasil é o que alguns católicos fazem com o casamenteiro Santo Antônio, que até sofre o castigo de ficar mergulhado na água caso não satisfaça a vontade do devoto. Ficou uma pergunta, Afogar alguém que nós devotamos? Não é estranho isso? Não é possível, então, agradar a Deus dessa maneira, mas sim despertar a sua ira por desobediência e blasfêmia. Isso é muito sério. Para adorarmos a Deus só existe um mediador, o Senhor Jesus Cristo. Somente através de Jesus nós podemos nos achegar a Deus. Qualquer criação humana, por mais engenhosa, é completamente irrelevante e ofensiva à glória de Deus. Portanto, sejamos, como cristãos bíblicos, corajosos, sem sermos grosseiros ou ofensivos, ao testemunharmos a nossa fé com pessoas de outras religiões. O ser humano é chamado, pela palavra de Deus, a adorá-lo, não com imagens, mas por vê-lo com o coração.